Então, hoje nós vamos iniciar uma nova fase, que é uma fase que a gente vai tentar discutir como operacionalizar a prescrição médica para pacientes com formas moderadas ou graves, ou seja, como prescrever medicações sistêmicas para os pacientes nossos. Então, o primeiro tópico é lembrar que, para que nós sejamos éticos, que nós tenhamos uma conduta acadêmica honesta, é muito importante que nós valorizemos os consensos de psoríase que existem aos montes. Existe o guideline da Academia Americana, existe o consenso da Academia Argentina, do Reino Unido, e nós temos o nosso, que agora, no ano de 2020, foi refeito e foi republicado dentro de todas as normas, e realmente foi um avanço muito grande, e eu recomendo a vocês todos que tenham o consenso de psoríase, e se não tiverem ainda, que procurem no site da SBD, que imprimam, só um breve histórico, essa já é a terceira edição, embora a primeira nem tenha sido considerada na diretoria ainda do Sinésio, nem foi considerada propriamente um consenso, embora se intitulasse, porque fugia aos critérios de um consenso verdadeiro. Em 2009, nessa gestão do Omar Lupe, já veio um consenso realmente com meta-análise, com várias comparações, e finalmente nós nos aperfeiçoamos, chegando agora, aqui estão as 3 capas dos 3, eu tive o privilégio de participar dos 3, nos 2 primeiros eu fiquei com o capítulo de tratamento tópico, e nesse último, junto com a minha querida colega Letícia Oba, aqui de Brasília, nós escrevemos o capítulo referente ao ustekinumab. Esse consenso, então, com o algoritmo novo, ele foi refeito com esse trio de colegas que mostram uma diversidade da gente em relação à psoríase. Nós temos grandes núcleos de estudo em São Paulo, o Ricardo Romit representando isso, o André do Rio Grande do Sul representando a região sul, e o querido Gleison da Bahia. São 3 pessoas extremamente estudiosas, e graças a eles pôde-se aplicar a ferramenta Delphi, que é uma técnica de obtenção de dados usada para obter o consenso de um grupo de especialistas em determinado assunto. Vocês vejam que foi trabalhoso, nós fomos 68 dermatologistas que participamos da elaboração desse consenso. Uma coisa nova que foi inovada nesse consenso foi uma discussão entre o que é consenso e o que é dissenso. Então, todos os autores de capítulos recebiam questionários e tinham que responder de acordo ou não. Então, pelo menos 70% dos especialistas concordaram com o que havia sido selecionado. Dissenso é quando não havia essa concordância, era abaixo de 50%, e isso está bem colocado na página 12, quem tiver o consenso pode procurar, porque realmente é uma coisa bem interessante. Agora, meu Deus do céu. Aqui o exemplo de consenso, por exemplo, que é uma novidade e que nos dá mais segurança. Com relação à ciclosporina, caso o paciente não apresente PASI 50 e DLQI menor que 5 até 4 semanas, deve-se considerar falha terapêutica. Então, isso é um consenso. A gente sabe que a ciclosporina é uma medicação de ação rápida, então, se não acontecer isso aqui, o paciente tem que trocar de medicação, é uma falha terapêutica. Então, isso foi perguntado a todos nós e o consenso foi concordar com isso. A citretina, mesma coisa. Caso o paciente não alcance o PASI 50 e o DLQI menor que 5 até 12, 16 semanas, já que o mecanismo de ação da citretina é mais lento, então deve-se considerar falha terapêutica.
os 68 colegas que participaram do consenso estão de acordo com essas duas colocações. Isso, na nossa prática, é muito importante. Também foram colocados, é uma coisa nova nesse consenso, foram colocados quadros resumidos ao final de cada capítulo. Os capítulos eram bem sucintos e finalizavam com uma página que, na realidade, representa uma ficha técnica resumida com os dados mais relevantes, desde o nome comercial até as implicações com vacinas. Isso serve de guia a nós, prescritores, na vida real, esses quadros resumidos. Infelizmente, essa foto não está muito boa, mas é o algoritmo. O algoritmo, na realidade, não mudou muito em relação ao algoritmo do nosso consenso de 2009. Eu vou detalhar um pouco aqui embaixo, porque aqui não dá para ver bem, mas é aquela questão, o paciente, em primeiro lugar, quando ele é resistente ou tem um PASI maior, um DLQI maior, quando ele é um candidato a terapia sistêmica, o ideal é que primeiro ele passe pela fototerapia, depois vai ser dividido, dependendo do sexo, da gravidade, nós vamos optar seja pelo metotrexato e ciclosporina, seja pela acitretina. A ciclosporina é uma medicação de resgate só, e depois disso, então, nós vamos entrar nos biológicos. Isso vai ser apresentado pela doutora Esté e pelo doutor Marco em seguida, que eles vão mostrar como é que a gente vai se comportar diante desse algoritmo para convencer as autoridades ou as empresas que autorizam a medicação sistêmica esse algoritmo corretamente, nós temos chance de o paciente ser contemplado. Então, é muito importante que a gente tenha essa confiança, que é uma indicação de terapia sistêmica. Então, nesse novo consenso, no algoritmo, já está escrito lá em cima que o paciente ele tem que ter o BSA, que é a área de superfície corporal, ou o PASI, ou o DLQI maior que 10. Então, isso aqui é pré-requisito. Além de tudo, faz menção, no consenso, faz-se menção àquelas áreas específicas, que são áreas que pontuam como um ponto a mais de gravidade, né, como eu já falei ontem, que são genital, região palmo-plantar, couro cabeludo, rosto. Essas regiões merecem uma atenção maior e, portanto, podem ser anexadas no relatório para que o paciente consiga efetivamente obter uma medicação de alto custo. E também é citado, que deve ir no relatório, a falha a terapias tópicas. Então, aquele blá, blá, blá todo de ontem é importante porque, primeiro, a gente deve colocar no prontuário dos pacientes quais são os valores dos instrumentos que avaliam a gravidade. Então, o PASI, o BSA, o DLQI, e obedecendo aquela regra dos 3-10, que é uma sugestão do Dr. Finley, para conceituar como grave o paciente que tem os 3-10, 10 de BSA, 10 de PASI, ou PASI e DLQI 10. E, lógico que vendo tudo isso. Então, é importante a gente ter em mente que vale a pena nós nos dedicarmos a preenchermos o DLQI dos pacientes na primeira consulta, a calcularmos o PASI, porque isso vai ser de valia quando o paciente for ser realmente reivindicar uma medicação de alto custo. Aqui a mesma coisa, porque a foto está um pouquinho melhor, e só lembrar que a ciclosporina fica sempre no meio, porque nós acreditamos, e em todos os consensos se fala, que a ciclosporina não é uma medicação para ser usada cronicamente, é uma medicação de resgate. Ela tem um mecanismo de ação que a faz agir muito rápido, no entanto,
logo que o paciente suspende a medicação, é quase que um rebote que ele faz, além do que, se nós usarmos a ciclosporina a longo prazo, nós vamos ter toxicidade renal cumulativa. Mas isso vai ser também melhor explicado, como que a gente vai chegar nos biológicos pelos colegas que vêm depois aí. Então, eu vou falar rapidamente alguns detalhes. Se nós fôssemos falar só de ciclosporina, só de metotrexato, de acitretina, que são os 3 medicamentos clássicos, nós precisaríamos de ter umas 3 horas de aula, ninguém aguentaria. Então, eu pensei aspectos mais importantes para lembrar, historicamente, a ciclosporina é muito importante na história da psoríase. Foi graças ao achado de que um potente inibidor de célula T, como é a ciclosporina, agia em pacientes de psoríase, foi graças a isso que se desviou o foco das pesquisas que anteriormente só se achava que o principal na imunopatogênese da psoríase era só a epiderme, eram os queratinócitos, era uma doença hiperproliferativa. Quando veio a informação de que pacientes que usavam ciclosporina por outras causas, geralmente transplantados, e melhoravam, e tinham psoríase e melhoravam, então as pesquisas todas se desviaram para pesquisar a relação entre o linfócito T e a ciclosporina. Então, ela veio, inclusive, rápido. Vocês são jovens, mas eu ainda participei do lançamento da ciclosporina aqui, que, curiosamente, ela foi lançada e aprovada no Brasil até antes dos Estados Unidos, pelo FDA. Então, é um complexo, ela inibe a função de célula T-helper. O mais importante é a gente entender que é um potente inibidor de célula T e diminui a expressão de células inflamatórias e tal. A ação dela, então, é rápida, ela é supressiva, ela é quase que tão rápida quanto, comparativamente com os biológicos anti-TNF, com o infliximab. Há quem diga que o infliximab é a ciclosporina biológica, fazendo uma analogia, mas ela é nefrotóxica, então ela é contraindicada em hipertensos, ou pelo menos se for uma hipertensão moderada, tem que ser olhada com cuidado. E existem esquemas que preconizam o uso de até 1 ano, no máximo 2, mas o melhor são ciclos curtos, de 12 semanas, ou seja, de 3 meses. Então, há quem diga que quando você prescreve a ciclosporina, você já tem que estar pensando no que você vai usar depois, porque ela não é para ser continuada. E ela é útil no resgate de pacientes com rebote da doença. Às vezes o paciente está bem, de repente faz um surto inflamatório, você pode resgatá-lo com a ciclosporina, mas já prepara para outra medicação. Aqui só um exemplo típico. Essa paciente é uma das primeiras pacientes nossas que foi tratada com ciclosporina lá para os anos 90, e fase alta com fase 0. Então, é realmente uma medicação que tem seu lugar ainda. Antigamente, quando não tinha biológico, a gente combinava com a citretina. Então, logo que tirava a ciclosporina, o paciente já começava com a citretina. Era uma terapia que a gente fala complementar. Mas os problemas dela também são importantes, a hipertensão arterial, a toxicidade renal cumulativa, e também é uma medicação que tem uma imunossupressão razoável. Muitos pacientes têm viroses, têm infecções de repetição quando estão usando a ciclosporina, né? O segundo que é importante também, e que ainda existe na farmácia de alto custo, a gente pode prescrever para os pacientes que necessitam de terapia sistêmica, vocês sabem que é a citretina, o Neltigazon. Na realidade, em amarelo aqui estão as indicações principais. Ela é melhor mesmo, ela atua melhor nas formas inflamatórias, como a pustulose eritrodérmica, a pau plantar. Na psoríase em placa, o ideal é que você combine
preferencialmente com fototerapia, ou VB, ou PUVA, né? PUVA seria o Repulva, ou então com tratamentos tópicos, eventualmente o paciente está usando calcipotriol, não tem contraindicação nenhum dos análogos da vitamina D, desde que o paciente não vá para a sessão com a medicação na pele. E tem essas outras todas indicações que a gente que é dermatologista, volta e meia, tem necessidade de usar. As contraindicações delas absolutas são a gestação, a lactação, é uma medicação que você não deve usar em mulheres em idade fértil. As contraindicações relativas são mais levadas, são mais voltadas para dislipidemia, diabetes, osteoporose também. E os efeitos colaterais dela não são tão fáceis assim de serem suportados. Além do ressecamento de pele e mucosa, que a gente conhece muito bem pelo fato de prescrevermos o outro retinóide, que é a isotretinoína para acne, né? Mas a gente também tem algumas particularidades. Esse stick skin é uma pele pegajosa, que o paciente às vezes reclama que a pele dele dá a impressão que ele passa a mão, não tem uma tradução para isso. E isso a gente não vê com a isotretinoína. Também a gente não vê muito com a isotretinoína essa descamação paulo-plantar que sai como se fosse um peeling. A pele descama toda, e isso às vezes até na evolução é um problema, porque o paciente pode ficar com a pele da região plantar muito sensível. E fora isso, tudo que nós já conhecemos, triglicerídeo e colesterol, parece que a elevação do triglicerídeo é mais importante com a acitretina do que com a isotretinoína. Já foi descrito um caso, pelo menos, de pancreatite fulminante, já devem existir outros, que essa compilação foi antiga. Então, de qualquer maneira, por que ainda existe espaço para a acitretina em psoríase? Primeiro, porque ela é relativamente segura, excluída a possibilidade de gravidez. É fácil de monitorizar, quer dizer, não precisa de muitos exames, não é uma medicação imunossupressora, isso é uma qualidade que a gente não pode deixar de lembrar que a acitretina tem, e a gente reserva, por exemplo, para idosos, seria uma boa opção, ou mesmo paciente com outras imunossupressões. E existe também a possibilidade de se combinar ou alternar com fototerapia, ou com terapias sistêmicas clássicas, ou mesmo com imunobiológicos. Então, nesse quadro aqui, geral, a gente vê, espera aí, que foi um pouquinho para cima, as diferenças e as semelhanças, né, que tem entre essas três terapias sistêmicas clássicas que estão aí disponíveis. A teratogenicidade, a acitretina e metotrexato. O metotrexato é teratogênico. A ciclosporina é categoria C, já pode ser usada com cuidado, mas é liberada. Alteração no esperma, o metotrexato causa. Toxicidade hepática cumulativa é o metotrexato, toxicidade renal cumulativa é ciclosporina, todos têm interações medicamentosas, a ciclosporina tem mais, é impossível saber quais são os medicamentos que fazem interação, o bom é ter uma tabela no consultório, o metotrexato também tem muitas interações que são nocivas. E imunossupressão, como eu falei, o único que não é imunossupressor é a acitretina. O último desses três medicamentos clássicos, então, é o metotrexato. O metotrexato, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação imunossupressora, e o interessante é que, com a chegada dos imunobiológicos, ele não foi abandonado, ele continua tendo o seu valor, e se tem descoberto até novas vias pelas quais o metotrexato também participaria da cascata imunológica da psoríase. Então, os elementos prós, quer dizer, os elementos positivos do metotrexato, tem mais de 50 anos de uso em psoríase, então é muito conhecido. Ele é eficaz em se tratando de terapia clássica, não é um imunobiológico, porque o PASI
achamos que era o correto. Em até 60% dos casos, os pacientes melhoram muito. Se é um paciente grave, e se ele melhora 75%, ou melhorar, ele ficava já muito satisfeito, porque sabia que não existia outra opção antes dos biológicos. Ele tem uma boa relação custo-benefício, que é até um problema sério, porque os pacientes podem comprar sem receita. Ele age também na artrite, isso aqui é a mão de um paciente com artrite psoriásica. E os elementos contra, essa venda livre, sem controle de natalidade, porque ele é também teratogênico, e, além de tudo, o homem deve ser alertado, porque altera a espermatogênese, e isso não é divulgado, e a gente vê toda hora paciente comprando e usando por conta própria a longo prazo. Existem também efeitos colaterais digestivos, que muitas vezes incapacitam o paciente de continuar o tratamento, mesmo quando a gente troca da via subcutânea, ou da via oral para a via subcutânea ou intramuscular. O alcoolismo, às vezes, é um fator impediente, a gente sabe que o índice de alcoolismo nessa população de psoríase já é alto. E, enfim, a toxicidade hepática cumulativa. Não dá para usar a medicação a vida inteira, tem um tempo. E a gente tem dificuldade de controlar isso, porque nós não fazemos biópsia hepática. Agora nós já temos o auxílio do FibroScan, mas não é em toda a clínica que a gente encontra, que dá um mapeamento mais próximo do real de quão está sendo afetado o fígado pelo metotrexato. Então, é só isso. Gente, tem uma tela aqui, última, que faltou, que era só para mostrar para vocês quais são as metas de um tratamento quando a gente usa um imunobiológico. No nosso consenso também, a tela, o principal que faltou aqui, por acaso, seria, nós já temos agora bem estabelecido que a nossa meta, ao prescrevermos um imunobiológico, não é PASI 75, é PASI 90. Alguns chegam a obter PASI 100, mas, em tese, no nosso consenso, é PASI 90, ou um PASI absoluto menor que 3. Então, isso também foi uma outra diretriz que nos dá um embasamento maior para que nós possamos realmente prescrever as medicações e termos um objetivo. E volto a lembrar aquela coisa de ontem, por que é importante a gente usar os instrumentos? A gente precisa classificar a gravidade do paciente e a gente precisa acompanhar. Em biológicos, a recomendação é que você faça uma reavaliação do paciente após 12 a 16 semanas. Então, é muito importante que você repita esses instrumentos, repita o DLQI, repita o PASI e o BSA também, para você ver se realmente está acontecendo o controle da doença, além, claro, dos fatores de segurança que precisam ser bem vigiados. Era só isso, gente, obrigada mais uma vez, quem sabe na próxima vez que eu vou dar aula, eu não vou dar vexame, tá? Boa noite para vocês. Não deu vexame de coisa nenhuma, aula maravilhosa, maravilhosa. Então, agora vou dar continuidade, né, ao EAD, junto com esse trio maravilhoso, Gladys e Marcos Túlio. Bom, fiquei encarregada de hoje de falar sobre o PCDT. Deixa eu só minimizar aqui o vídeo, pronto. Então, gente, vamos conversar agora, depois dessa aula espetacular de doutora Gladys, sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, o PCDT, certo? E vamos ver alguns cenários clínicos e como fazemos para ter acesso a esses medicamentos, tá? Como é que a gente preenche o LME, como é que a gente faz para que esse paciente ele consiga
o acesso aos medicamentos biológicos, ok? Então, aqui são meus conflitos de interesse, não tenho conflito nenhum para essa aula de hoje. Bom, ontem a gente falou, recordando, que a psoríase ela tem um grande polimorfismo de apresentação clínica. Essas apresentações, elas têm características bem peculiares, que vai permitir que a gente possa distinguir uma da outra, lembrando que, algumas vezes, a gente vai ter também associação dessas formas de apresentação. Mais uma vez, quero lembrar que a forma da psoríase vulgar, ela é a mais frequente, então termina tudo que a gente fala em torno de consenso, PCDT, a gente está se referindo à psoríase vulgar, pelo menos nesses ontem e hoje, mas ao longo desses 2 meses, a gente também vai trazer casos clínicos dessas outras formas da psoríase. E também é importante a gente lembrar da artropatia psoriásica. Isso é muito importante, porque na questão de acesso, de escolha, que conduz à psoríase, eles sabem identificar se o paciente tem ou não a artropatia psoriásica e que tipo que é essa artropatia. Se a gente tiver em relação à artrite periférica, a gente pode sim fazer o uso do MTX. A citetrina não pega nenhum tipo de artropatia. Porém, se esse paciente ele tiver um eixo axial ou tiver entesite, os dimardes sintéticos, eles não vão conduzir bem esse nosso paciente. Então, a gente tem que também conhecer, além do consenso, além do PCDT, as recomendações do GRAPA. O GRAPA, ele vai incluir 5 eixos. E o paciente nosso, ele pode apresentar uma artropatia até 10 anos de evolução de psoríase. E somos nós, os dermatologistas, que vamos estar atentos para reconhecer. Inclusive, vou fazer um trabalho com o Roberto Hansa, e colaboradores, inclusive multicêntrico, dermatologistas também participaram, que mostrou que muitos pacientes que tinham artrite psoriásica, eles não tinham o diagnóstico desta patologia. Então, ficamos atentos também em relação a isso. E aqui eu trago para vocês também a esse polimorfismo, e com os CIDs, é importantíssimo o CID, e nós vamos ver que o LME, ele vai permitir que a gente impute alguns CIDs, além da psoríase vulgar, certo? Bom, quando a gente fala dos biológicos, quais são os biológicos que nós temos aprovado no Brasil? Então, nós temos os anti-TNF-alfa, que a gente tem o infliximab, o adalimumab, o etanercept, o cetulizumab e pegó, esse último foi aprovado em bula para a psoríase em 2019. E nós vamos ter as anti-interleucinas, o ustekinumab, anti-L12-23, guselkumab e risankizumab, que é a interleucina 23, e nós vamos ter 2 IL-17, o secukinumab e o ixekizumab, certo? Destes, os aprovados a partir dos 6 anos, nós temos o etanercept, o ustekinumab e o secukinumab. Então, esses 3 aprovados a partir dos 6 anos de idade. O etanercept a gente vai fazer para a criança 0,8 miligramas por quilo, a gente vai iniciar uma vez por semana, o máximo que vamos fazer é 50 miligramas e o uso é subcutâneo. O ustekinumab vai depender do peso. Se menor que 60 quilos, nós vamos calcular 0,75 miligramas por quilo de peso. Se o peso da criança for maior ou igual a 60, a gente vai fazer no que é recomendado para adultos, ou seja, maior ou igual a 60 quilos e menor que 100, 45 miligramas. E maior que 100 quilos de peso, 90 miligramas. Igualmente, como em adultos, nós vamos ter a fase de indução, 0 e 4 semanas, e depois uma fase de manutenção a cada 12 semanas. E o secukinumab, para menores de 25 quilos, a gente vai ter
a caneta de 75 miligramas, e 25 e 50 quilos, a gente vai ter também a dose de 75. E maior do que 50 quilos, a gente vai fazer 150 miligramas, que pode ser aumentado para 300, como é a dose que fazemos para adultos, certo? E vamos também seguir a fase de indução, é semelhante da do adulto com a de manutenção. Bom, então veja, temos várias opções de biológicos, 3 para uso pediátricos, e esses que vocês estão vendo em tela para uso em adultos. Agora, é importante saber qual destes biológicos eu tenho disponíveis para a minha prescrição do SUS e qual destes biológicos eu tenho disponível para a minha prescrição na operadora de saúde, certo? No rol da ANS. Então, quais são que nós temos incorporados ao SUS? Nós vamos ter o adalimumab, o secukinumab, o ustekinumab e o risankizumab. O etanercept também está incorporado no SUS apenas para uso pediátrico, certo? Então, a gente não vai ter opção de prescrever o etanercept para maiores de 18 anos. E o risankizumab entrou no SUS a partir da portaria número 18, de 14 de outubro de 2021, certo? Então, a gente vai ter, inclusive, a atualização do PCDT, que eu vou estar mostrando para vocês, o PCDT agora de 2021. E no rol da ANS, entrou os imunobiológicos, a gente vai ter o etanercept, que a gente não tem no SUS, tanto para adultos como para criança, então, todos que vocês estão vendo, a gente tem a opção de adulto e também do uso pediátrico. O que não entrou foi o risankizumab. Então, atenção, risankizumab eu tenho no SUS, mas não tenho no rol da ANS. Guselkumab eu tenho no rol da ANS, mas eu não tenho no SUS. Então, muita atenção a esses dois. E se vocês perceberem, o cetulizumab, ele não é contemplado nem no SUS, nem no rol da ANS, apesar de ser aprovado em bula ICD-L40, psoríase vulgar em placas, certo? E a partir do dia 1º de abril, entrou em vigor a DUT 65, que torna obrigatório a operadora de saúde fornecer esses biológicos aos pacientes que têm psoríase. Então, vamos conversar agora sobre o PCDT, especificamente a portaria conjunta número 18, de 14 de outubro de 2021. Alguns pontos eu vou falar também do PCDT de 2019. Bom, então vamos lá. Então, o que é que diz o PCDT? Então, o PCDT, ele vem, eu digo assim, que a gente, durante muitos anos, nós que fazemos psoríase há anos, a gente muitas vezes, assim, lutou, a gente viu toda a dificuldade do acesso em relação ao SUS, pacientes judicializando, quantos laudos eu não fiz, solicitados por juiz, algumas vezes até ter que comparecer para prestar algum esclarecimento em relação ao paciente. E quando esse PCDT ele foi aprovado, eu achei que ele veio de uma maneira muito positiva. Então, veja só, o que é que diz o PCDT? Que o objetivo do tratamento é resgatar a qualidade de vida, certo? Levando a um maior período de remissão da doença, certo? E ele ainda diz mais, ele ainda diz que na nossa prescrição a gente deve levar em consideração as comorbidades que esse paciente tem, levando em consideração contraindicações habituais de cada fármaco. Então, o PCDT, ele não amarra que seja feito sempre e só se falhar o MTX para a gente fazer biológicos. Não, ele deixa aqui que se houver contraindicação relativa e absoluta, eu posso iniciar o biológico como primeira escolha. E quando a gente fala em comorbidades, a gente sabe que para cada 10 pacientes de psoríase, 7 apresentam comorbidades, certo? E quando a gente fala em comorbidades,
esse paciente, se ele usa um medicamento, a gente tem que estar atento para a interação medicamentosa. Então, o medicamento clássico que eu vou escolher faz interação medicamentosa com o medicamento que ele usa? Então, isso é uma pergunta importante ser feita. Um exemplo, o uso de tiazídicos faz interação medicamentosa com o MTX. Quantos pacientes hipertensos do SUS usam tiazídicos como antihipertensivo? Aí alguém pode falar, não, vamos mudar o antihipertensivo dele. Mas se a gente fala em paciente do SUS, será que esse paciente ele tem condições de comprar o antihipertensivo que eu estou querendo modificar? Então, são também perguntas que a gente tem que se fazer, certo? Então, a gente vai ter esse fluxograma, que ele é bem fácil da gente seguir, ele é bem explicativo, ele vai trazer o adalimumab como primeira linha, mas ele também vai trazer o que é chamado de cenários, situações especiais, que eu posso escolher os outros medicamentos biológicos, também não como falha do adalimumab, mas também como minha primeira opção. E a gente tem que estar atento também quais são esses cenários, quais são essas situações especiais que vai permitir que eu faça o estequinumab, o secukinumab e o risankizumab até antes, independente de ter feito ou não o adalimumab, certo? Bom, então vamos lá. Então, qual é o paciente elegível para o tratamento sistêmico pelo PCDT? Então, paciente elegível são aqueles que, como a doutora Gladys me explicou ontem para nós, o que tem é a regra dos 10, ou seja, se tiver DLQI, BSA ou PAS maior que 10, ele tem critérios. Porém, o PCDT, ele diz também que é critério de inclusão, é critério de elegibilidade, aquele paciente que apresentar psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos, certo? Aquele tratamento recalcitrante por 3 meses. Então, tem palmo-plantar, tentei tratar 3 meses, seja com corticoide, seja com análogo de vitamina D ou com queratolítico, ele é um paciente elegível. Psoríase em áreas especiais, couro cabeludo, face, genitália e dobras, resistente a medicamentos tópicos. Então, ele também é elegível. E eles também vão estar incluindo, no mínimo, 2 unhas acometidas, mas que tenha onicólise ou onicodistrofia. E no critério de gravidade, a gente ainda vai ter também, sendo incluso, o prurido, que leva à coçadura. Como critérios de exclusão, a gente, lógico que vai ser o paciente que não tem psoríase, isso é óbvio. Então, o paciente tem que ter psoríase, é o protocolo clínico de diretrizes clínicas de psoríase. Ou se ele apresentar contraindicação, quer dizer, todos os medicamentos disponíveis nesse protocolo, se eu não conseguir que esse paciente ele seja elegível, então ele também vai ser excluído. E aqui, atenção, se nosso paciente, mesmo com psoríase, ele apresentar artrite, não é no PCDT da psoríase que eu vou imputar esse paciente, mas sim no PCDT da artrite psoriásica. Então, eu tenho que também conhecer o PCDT de artrite psoriásica, certo? Então, o paciente teve psoríase, tem o PCDT da psoríase. Bom, e quais são os CIDs? Quais são os tipos de psoríase eu posso colocar no PCDT, que ele vai ter direito a algum dos medicamentos que existem no PCDT? Então, tem a psoríase vulgar, L40.0, L40.1, psoríase pustulosa generalizada, L40.4, psoríase cutata, L40.8, outras formas de psoríase. Então, esses CIDs, eles podem ser inclusos na minha solicitação de medicamento pelo protocolo clínico de diretrizes no SUS. Bom, e quais são os cuidados especiais com a medicação oral clássica? O que é que o PCDT diz? Então, o PCDT diz que se o paciente tiver contraindicação relativa ou absoluta, eu posso pular esses medicamentos. Então, o que está em tela para vocês é o que consta no protocolo de diretrizes clínicas. Então, MTX,
Cuidados, mieloexpressão e hepatotoxicidade. Ele é contraindicação relativa para idosos. Desejo ativo de engravidar, paciente jovem que está programando gravidez, seja sexo masculino ou feminino, eu posso também pular um MTX. Incapacidade de compreensão sobre o tratamento, eu posso colocar isso no meu laudo. Lógico, um paciente que não entende o que eu estou falando é complicado, certo? E obesidade. Obesidade eu vou falar mais na frente, quando mostrar para vocês uma revisão sistemática. A citetrina, cuidados em relação à hiperlipidemia, a gente tem que ter uma atenção maior com obesidade, diabetes mellitus, alto consumo de álcool. Tem também hepatite medicamentosa. Lembrar que é teratogênico até 3 anos após a última ingestão do comprimido. Então, mulheres em idade fértil, olha, vamos pensar nisso. Se a gente faz em criança, a gente tem que lembrar de parar antes da menarca dessa criança. Não é que a gente está dizendo que nossas crianças engravidam, mas é algo que a gente tem que ter atenção, certo? E as outras contraindicações que vocês estão vendo em tela. Ciclosporina. O PCDT, ele traz também como droga de resgate, ele vai falar que a gente vai utilizar no máximo por 2 anos, não acho que é 2 anos. Ele também fala que a gente deve estar atento para detectar comorbidades, como hipertensão arterial, infecções, malignidades, doenças renais, hepáticas, outros medicamentos de uso contínuo que fazem interação medicamentosa, e a pressão arterial deve ser monitorada ao longo do tratamento. Então, veja, o PCDT, ele fala contraindicação relativa e absoluta, e lembrarmos dos medicamentos que vão fazer interação medicamentosa. Bom, então, o paciente, ele é elegível, a gente considerou que vamos fazer uso do biológico, vamos pensar assim. Então, quais são os exames que nós temos que fazer, quais são os exames mínimos que esse paciente ele vai apresentar no centro de dispensação de medicamentos de alto custo. Então, são esses aqui, que vocês estão vendo em tela. Então, esses aqui são os exames mínimos que devemos pedir, e ele vai levar uma cópia desses exames junto com a LME que nós vamos preencher. Podemos pedir exames adicionais? Podemos sim. Então, a gente vai avaliar paciente 1 a 1 e de acordo com sua história, com a anamnese, com o histórico que vamos estar vendo esse paciente, vamos também solicitar aqueles exames que nós julgamos como médico desse paciente, que são necessários para a gente detectar alguma comorbidade. Devemos ter atenção de buscas de malignidade, lembrar também do câncer de pele. E, no caso, se pensamos em fazer o secukinumab, estarmos atentos também para a doença inflamatória intestinal, certo? Então, temos que ter toda essa atenção, e o PCDT, ele traz o que está aqui embaixo. A especial atenção deve ser dada na detecção de comorbidades. Veja como é importante. Veja como ele coloca essa responsabilidade na mão do médico, certo? Bom, e o screening para TB? Então, precisamos fazer uma anamnese, perguntar se esse paciente ele tem contato próximo com alguém que teve TB, se ele apresenta sudorese noturna, se ele tosse, se ele está com emagrecimento, além de avaliar o PPD. Então, vamos pedir o PPD desse paciente, tá? Então, inicialmente, uma avaliação clínica. Se é um paciente sintomático, ele só vamos prescrever o imunobiológico após a avaliação do especialista. Se ele é assintomático, eu vou solicitar o PPD, certo? Tem situações que eu posso solicitar o IGRA? Tem, posso solicitar o IGRA, mas o IGRA não é uma realidade de todos os serviços, nem do Sistema Único de Saúde. Por isso que o PCDT ele traz o PPD. Então, a gente vai ter 2 situações. PPD reator, maior que 5 milímetros,
e PPD não reator menor que 5 milímetros. Se nós temos um PPD reator maior que 5 milímetros, a gente vai ter duas situações, raio-x de tórax alterado ou raio-x de tórax normal. Se raio-x de tórax alterado, com imagem suspeita, se o raio-x de tórax normal, aí vai estar indicado iniciar a quimioprofilaxia. Então, a gente só vai poder introduzir o biológico a partir de 30 dias de uso da quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia número 1 utilizada é a isoniazida, 300 miligramas por 9 meses. Existe outros esquemas? Existe, mas vamos ficar com a isoniazida, ok? Bom, se o PPD ele não é reator, menor que 5 milímetros, também vamos olhar para o raio-x, da mesma forma que fizemos com o reator. Então, se raio-x, mesmo com PPD menor que 5 milímetros, tiver alteração compatível com sequela de TB, mesmo menor que 5 milímetros, a gente vai direcionar para a quimioprofilaxia. Se PPD não reator menor que 5 milímetros, vamos fazer o raio-x, se raio-x tórax normal, pronto. Vamos iniciar o biológicos e vamos ter vigilância, vamos ter o segmento, vamos estar fazendo screening periódico e estar fazendo também anamnese periódica nesse paciente. Vamos estar com atenção tanto para a tuberculose pulmonar, como também para extrapulmonar. Nós vamos ter alguns biológicos que é mais seguros e a gente tem uma maior preocupação com o uso do TNF-alfa, certo? Bom, então agora a gente vai ver situações especiais no PCDT e cenários clínicos. Isso também temos que estar em alerta. Então, quais são as situações especiais que o PCDT nos traz? Quais são esses cenários clínicos? Então, veja, a gente tem como primeira linha o MIRA, o adalimumab, tá? E como segunda linha, que seria, que a gente faria após falha do adalimumab, o stecnumab, o secukinumab e o risankizumab. Vai ter situações que eu não vou ficar presa à primeira linha, que eu posso começar com o STECI, o SECUQI e o RISANQI, certo? Então, que situações são essas? A gente vai ter insuficiência cardíaca grau 3 e 4, doenças desmielinizantes, tuberculose, o risco de tuberculose, candidíase e doença de Crohn, quando a gente pensar no SECUQI. Bom, então, na insuficiência cardíaca grau 3 e 4, o PCDT ele traz isso para a gente, que a gente não é recomendado usar o adalimumab etanercept, que seria contraindicação para o uso do anti-TNF-alfa, porque o anti-TNF-alfa ele pode piorar a insuficiência cardíaca em doença pré-existente, certo? Então, a gente tem que estar atento. E mesmo aqueles que não têm grau 3 e grau 4, a gente tem que ter uma vigilância desses pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, contraindicação TNF-alfa, insuficiência cardíaca, grau 3 e 4. 1 e 2, eu vou ter vigilância. Bom, em relação às doenças desmielinizantes, também é contraindicação para o uso do anti-TNF-alfa. Então, em tela, a gente vê, além da esclerose múltipla, outras situações que a gente também vai contraindicar o uso do anti-TNF-alfa, ok? Então, também levamos em consideração, além do histórico pessoal, familiar, certo? Então, a gente também busca antecedentes familiares com história positiva, a gente prefere, é recomendado que não se utilize o anti-TNF-alfa. Bom, em relação a TB latente, então, também vai existir essa recomendação que o anti-TNF-alfa não seja a primeira escolha daquele paciente que tem TB latente. Por quê? Então, a gente diz o seguinte, então, isso é uma
quando eu dou aula para os meus alunos da graduação, eu sempre digo, a gente tem o interferon gama, que seria o envelope, ele dá estabilidade ao granuloma, e o TNF-alfa seria a cola desse envelope, certo? Então, se a gente faz um anti-TNF-alfa, a gente está tirando a cola desse envelope, e isso a gente vai ter uma perda de estabilidade desse granuloma, e o que estava contido, o que o organismo ele conseguiu aprisionar, que estava bem estabelecido lá no granuloma, agora a gente, por estabilidade, a gente vai ter a possibilidade de disseminação desses bacilos que estavam contidos, e aí a gente ter uma tuberculose doença, tanto pulmonar como extrapulmonar. E o PCDT ele vai dizer que para a gente contraindicar o anti-TNF-alfa da adalimumab, além do PPD que falamos na triagem, né, além do raio-x da avaliação clínica, a gente vai levar em consideração dados epidemiológicos de contato. Inclusive, quando a gente fizer nosso laudo, a gente pode citar até a página do PCDT que diz isso. É uma das estratégias da gente optar pelo uso das anti-interleucinas. Bom, então, o que é que o PDT ele traz, né? Ele vai dizer que aqueles pacientes de risco para TB, a gente pode prescrever tanto o Secuki, o Stequi, e também entrou o risankizumab, agora em 2021. Ele vai considerar alto risco, o PCDT considera histórico de tuberculose, paciente que já teve tuberculose, expulsão prévia a pessoas com TB ou pessoas que moram em locais de risco, que tem alta prevalência de TB, que é áreas com alto risco de tuberculose que moram nesses locais, tratamento prévio ou atual com imunossupressores. E algo aqui importante, que o PCDT ele considera o profissional de saúde, mesmo com PPD negativo, de alto risco para a tuberculose, ou seja, o paciente nosso que for profissional de saúde, é recomendado que não se faça o adalimumab, não seja ele o imunobiológico que vamos escolher. Bom, então, o que é que está escrito no PCDT? Então, além de tudo isso que a gente falou, ele traz a seguinte frase: ademais, existem recomendações de que pacientes com psoríase com indicação terapia com medicamento biológico e tuberculose latente não devem usar anti-TNF-alfa como primeira opção terapêutica. Página 64, página 65 do PCDT. Bom, e quando pensamos no secukinumab, vem muito na nossa mente candidíase, né? Mas qual a situação de candidíase com o secukinumab? Então, foi visto nos estudos, né, que houve uma maior prevalência de cândida nos pacientes no secukinumab, foi uma incidência pequena de 3,5 casos para 100 pacientes, e que a maioria dos casos com candidíase oral ou vaginal eram facilmente tratáveis e que não houve nenhum caso grave em relação à candidíase, que era facilmente tratado sem necessidade de interrupção do tratamento. Então, aqui é uma opção nossa, a gente julgar que a gente deve ou não colocar o secukinumab, avaliar. E outro ponto também, quando a gente utiliza o secukinumab, a gente dá uma olhada nos neutrófilos, um dos fatores que pode ocorrer é a diminuição dos neutrófilos. Também, em relação ao secukinumab, aonde principalmente a gente deve ter uma atenção redobrada na doença inflamatória intestinal. Então, pacientes que têm a doença inflamatória intestinal, especialmente doença de Crohn, é recomendado que escolhemos imunobiológicos que tratem psoríase e que tratem também a doença de Crohn, que o secukinumab, ele exacerba a doença inflamatória intestinal. Então, seria a contraindicação. Bom, aqui é a revisão sistemática que eu falei para vocês, foi publicada em 2019, ele traz essa revisão, todos os medicamentos, tanto os biológicos como orais, clássicos e as pequenas moléculas utilizadas para psoríase. Algumas delas não temos aqui no Brasil,
E o título, a tradução dessa revisão sistemática é bem interessante, que a gente traduzindo é qual medicamento para qual paciente. Então, ele faz as recomendações de acordo com a revisão sistemática. Então, algo aqui que eu coloquei para vocês em tela é a contraindicação que está lá no PCDT em relação à obesidade, ele traz aqui também, e se vocês observarem, a obesidade com metrexato é X, certo? E houve um trabalho nosso, que foi um TCC de uma residente de gastro, que ela fez elastografia nos pacientes com e sem uso do MTX, e foi observado que a psoríase, por si só, ela já tem, esses pacientes eles já têm um endurecimento do fígado. Então, a gente tem um risco aqui de uma fibrose hepática importante, e é uma condição silenciosa, que muitos podem dizer, eu uso, nunca, meu paciente nunca sentiu nada, mas fez a elastografia, seu paciente fez biópsia hepática, então, bom, então aqui, chamando atenção para isso, ok? Bom, então, prescrição, vamos agora, a gente já viu critérios de elegibilidade, a gente já viu que o biológico ele pode sim, psoríase ser primeira opção, o MTX eu gosto muito das medicações clássicas, não estou dizendo que não gosto, nem incentivando a fazer o biológico como primeira opção, mas estou trazendo o que o PCDT traz, porque para muitos é como engessado aquilo ali, eu não posso fazer se não for. O PCDT não engessa. Então, prescrição de biológico no SUS. Então, vamos lá. Então, o LME, aqui, existe a portaria número 13, de 6 de janeiro de 2020. Então, essa portaria, ela traz como a gente deve preencher esse PCDT. Muitas vezes a gente preenche esse PCDT, o paciente vai lá no centro de dispensação especializada e ele retorna. E às vezes a gente fica chateado com a pessoa lá do PCDT, diz esse pessoal demais, está implicando, tal. Não, não é implicação. Existe uma portaria, essa portaria ela tem que ser seguida nas unidades federativas e ele vai... O funcionário lá do Centro Especializado de Dispensação, ele vai olhar e tem o item se está certo ou não, a maneira como a gente preencheu esse NME, certo? Então, a gente vai ter dois tipos de NME, o manual e o eletrônico. O manual a gente vai escrever com caneta. Então, se a gente optar pelo manual, todos os campos têm que ser escritos com caneta. A gente não pode começar a ter uma parte digitada, outra com caneta, não. Escolher o manual do começo ao fim. Caneta, só pode ser azul ou preta. Se você começou com caneta azul, tem que terminar com caneta azul. Não pode colocar uma preta. Tá? Isso está na normativa. Não é implicância da pessoa lá Todos os campos têm que ser preenchíveis de forma legível. Não pode ter siglas, não pode ter rasuras, ok? Se eu optar pelo ME, ele tem que ser todo digitado. Eu não posso começar digitado e escrever. Então, os itens, o único local que eu vou colocar caneta é o item 17, que é a assinatura e carimbo do médico. Outra coisa, que também é exigência da normativa. Quem começa a escrever, termina. Então, não pode ter a secretária nem o residente que escreveu o início e o médico vem e coloca lá na prescrição. Não. Quem começou, termina. Depois que a gente data a LME, ela vale por 90 dias para o paciente da entrada. Então, aqui ninguém precisa deixar a data em branco, do tipo assim, ele veio pegar no mês de outubro, mas ele vai dar a entrada só no mês de dezembro, porque ele ainda está valendo anterior. Não, vale 90 dias. Vamos datar tudo que a gente faz, tá? Então, o CNES, todos os campos que tem asterisco tem que ser asterisco. O que não tem, não é necessário, o CNES. Quem trabalha no público tem cuidado do consultório, não é o CNES onde você está escutando. Os medicamentos, se for o eletrônico, você clica aqui que aparece o nome dos medicamentos, se for manual, vai ter que escrever. O CID, ele tem que ser colocado, assim, ter atenção
com medicamentos de fase de indução e com de manutenção, colocar aqui nesse sentido, aqui trazendo para vocês os medicamentos, os que têm indução, como é a manutenção, bem como também do risankizumab, que é o mais novo que foi incorporado. Aqui um exemplo do Stelara, que a gente tem diferença em relação ao peso, e os outros não tem, como a gente deve preencher. O CID, ele tem que ter 3 números, não pode ser somente L40, L40.0, e o CID que a gente colocar, a gente vai ter que colocar por extenso a doença, conforme consta no CID, certo? Senão volta. E a anamnese, uma breve anamnese. Se não couber aqui a anamnese, o porquê a gente está pedindo um biológico, a gente vai fazer por extenso, num receituário à parte, e ele vai levar junto com a nossa LME, certo? Bom, então, informar também se ele realizou atendimento prévio ou não. E, para finalizar, em 2004, como o Gladys falou, ontem a OMS reconheceu a psoríase como uma doença sistêmica, crônica, incapacitante, não transmissiva, dolorosa, desfigurante e debilitante, que representa um grande impacto negativo na qualidade de vida do paciente. Provoca estigmatização, discriminação na vida social, afetiva e laboral. Risco elevado para diversas comorbidades, a OMS reconhece, e ela também diz que diagnóstico e tratamento inadequados provocam sofrimento desnecessário aos portadores. Bom, então, finalizo minha apresentação de hoje e passo a palavra para Marco Túlio, que vai falar agora sobre o rol da ANS. Oi, Esther. Presente. Oi. Tranquilo. É porque o meu assunto seria o rol da ANS, certo? E também preparando o paciente para o uso do imunobiológico. Só que assim, você praticamente aí já falou tudo, né? Eu vou ser bem breve porque o pessoal está cansado, tá? E vai ser uma coisa aqui muito rápida aqui. Vou ter que dar uma corrida aí porque já está muito tarde também, né? Os colegas aí, o pessoal passa o dia trabalhando. Psoríase, doença complexa, a gente vai ter que levar em consideração aí uma série de fatores, né? O processo inflamatório da doença, as comorbidades e as consequências. Vocês estão ouvindo aí? Sim. Estamos sim. Sim? Ok. Tá, ok. Então, o tratamento vai ser individualizado, vai depender aí de cada caso, de cada paciente, das comorbidades, né? Que devem ser sempre aí bem monitorizadas, né? Ver a vida do paciente aí, se é uma pessoa sedentária, com relação à questão do tabagismo, do etilismo, uso de drogas, que a gente às vezes fica aí cheio de dedo e não pergunta. Tem que falar, tem que perguntar tudo, né? Vida sexual, como é que é, né? Ver a parte psicológica, se tem aí, se é uma pessoa ansiosa, se tem história de depressão, e a partir daí a gente já vai direcionando esse paciente para os outros colegas. Na verdade, a psoríase é uma doença que, ao meu ver, ela tem que ser assim, tratada do ponto de vista multidisciplinar. Não dá para a gente carregar esse peso aí sozinho, né? Bom, com relação também aos tratamentos que ele já fez, se teve algum problema de dislipidemia com a citretina, com ciclosporina, nefrotoxicidade com a ciclosporina, hipertensão também ligada aí à ciclosporina, a hepatotoxicidade do MTX, também a citretina, né? História de câncer de pele, se é paciente que fez uso de fototerapia, a gente tem que ter cuidado aí com a questão da ciclosporina, não dá para usar junto, né? E o dermatologista vai fazer a anamnese, conversar essa anamnese para fazer a introdução do imunobiológico ou de algum outro imunossupressor, a gente vai ter que fazer uma anamnese mais importante, né? Vamos dar uma passadinha aqui. Levar em consideração, deixa eu só colocar aqui um pouco. Pronto. Então, a anamnese minuciosa, que vai entrar e ver a questão dos antecedentes, que a gente já falou, né?
No exame clínico é importante a questão aí do peso, altura, o índice de massa corporal, pressão arterial, circunferência abdominal, a glicemia, lipidograma, um ultrassom abdominal é importante, porque quanto mais rápido a gente puder iniciar um tratamento e ver a questão das comorbidades, a gente vai também colaborar para a longevidade desse paciente, né? Só mostrando aí o que a psoríase envolve, né? Uma doença realmente muito complexa mesmo, né? Bom, as comorbidades a gente tem que ficar atento, principalmente com essas amarelinhas aqui, que entra aí a síndrome metabólica, né? Diabetes, dislipidemia, obesidade, hipertensão, mas ficar atento também com o consumo aí de álcool, de tabaco, de drogas, e direcionar esses pacientes para os centros de referência. Paciente com artrite psoriásica, sempre a gente vai precisar da ajuda aí dos nossos colegas reumatologistas, bem como, assim, os pacientes com doença hepática gordurosa, também o gastro, o hepatologista, né? Na doença inflamatória intestinal também o gastro vai ser importante. A gente vai ter que dividir realmente esse paciente com os nossos colegas aí. Paciente com insuficiência renal, é importante aí o nefrologista, e nos pacientes com ansiedade e depressão, vamos precisar dos psiquiatras e também dos psicólogos, né? Bom, eu acho interessante aqui esse slide, que é até do professor Carlos Brito, o que ele fala aqui de baixo grau de imunossupressão. É o indivíduo que vai usar o MTX numa dose aí menor que 20 miligramas, né? Corticóide numa dose também menor ou igual a 20 miligramas. Já uma imunossupressão um pouco mais importante, um alto grau de imunossupressão, é naquele paciente que vai usar o corticóide maior que 20 miligramas dia, tá? Está fazendo pulsoterapia com a metilprednisolona, usando outros imunossupressores como a azatioprina, micofenolato, ciclosporina, tacrolimus, os inibidores da JAK e a terapia imunobiológica. Então, a gente tem que estar atento aqui para esses pacientes. Bom, quando realmente tem a indicação de usar os imunossupressores, aí a gente vai ter que fazer uma anamnese mais minuciosa, questionar as doenças crônicas, doenças infecciosas, tratamentos prévios de tuberculose, contato com doente de tuberculose, neoplasias, doença inflamatória intestinal, doenças neurológicas, o desejo de engravidar, né? E no screening da tuberculose, a Esté já falou, ver a história clínica, o raio-x, o PPD ou pedir o IGRA. Só com relação ao IGRA, aqui em Fortaleza, a gente está conseguindo isso de uma maneira até fácil nos convênios, né? Porque, como está faltando PPD, e os convênios não querem criar caso com os clientes, eles estão liberando o IGRA. Isso aí, graças a Deus, e tem sido, assim, bem interessante, até porque eu acho o exame muito mais completo, né? A sorologia para hepatite A, B, C e sífilis, isso é importante, ver a questão das vacinas, né, da hepatite A e B, orientar a vacinação, um esquema antiparasitário sempre ajuda, sempre é salutar, né? Outro dia eu vi um caso aqui de estrongilodíase temporária, um negócio assim terrível, o paciente morreu, e é muito triste. Então, a gente tem que estar atento com isso aí, tá? A vacinação, lembrando que as doenças que são imunopreveníveis são doenças, assim, que matam mesmo. E aí você pode fazer a vacina e evitar problema de hospitalização e mortalidade aí dos pacientes, né? Então, é importante a questão aí das vacinas sempre. Quando a gente, para iniciar a terapia imunobiológica, temos que atualizar essa carteira de vacina 2 a 4 semanas antes do início do imuno, junto com a vacina. Primeiro faz o PPD, depois faz a atualização, porque essa vacina aí, ela pode atrapalhar o resultado do PPD, pode interferir no resultado do PPD, né? Da mesma forma que, se precisar tomar uma vacina e estiver em uso de imunobiológico, esse paciente vai ter que suspender o imunobiológico durante 3 a 4 meia-vidas,
faz a vacina e depois de um mês ele volta a tomar o imunobiológico, tá? Aí só mostrando aí quais são as vacinas que não são indicadas, que o paciente que está fazendo uso de imunobiológico não deve tomar, né? A não ser que faça aquele esquema. Então, a vacina tríplice viral, a da febre amarela, varicela, herpes zoster, poliomielite, rotavírus, BCG, dengue, febre tifoide e influenza, né? A vacinação contra a gripe, todos têm que tomar isso. E no paciente que faz uso do imunobiológico, essa dose aí de vacina, ela não é considerada válida. É tanto que quando esse paciente suspender o esquema de imunobiológico, por algum motivo, o médico achar que já está na hora de dar uma parada e ficar só observando, esse paciente vai ter que refazer toda aí a vacina aí antigripal, né? Bom, algumas vacinas não são contempladas no calendário nacional. E, assim, se um paciente que está fazendo uso de imunobiológico precisar de uma dessas vacinas, a gente encaminha aí para os centros de referência, tá bom? Exemplos aí dessas vacinas: vacina anti-pneumococo, 13 valente, a vacina anti-hepatite A, vacina da difteria, tá? E outras mais, né? Me desculpe, aí eu estou dando uma corridinha, viu? Com relação à Covid, então, com relação à vacina da Covid, eu acho que isso aí já ficou bem esclarecido. Todo mundo vai ter que tomar a vacina. Aqui comigo, aqui no serviço, aqui no consultório, aconteceu assim, ó, que o paciente tomou o imunobiológico pela manhã, quando foi à tarde ele recebeu um aviso de algum parente que, tua vacina vai ser hoje. E me ligou e disse, rapaz, você vai tomar a vacina. E foi tomar a vacina, e, graças a Deus, assim, nenhum paciente teve problema, né? Se algum colega quiser fazer algum comentário com relação a isso, eu até agradeço, tá? O risco cardiovascular, a gente já sabe da importância, já foi falado aí, de não usar os anti-TNF na insuficiência cardíaca 3 e 4, né? Interessante esse estudozinho aqui, rapidinho, mostrando que os pacientes com psoríase e doença e risco cardiovascular aumentado tiveram a mortalidade de 3,5 a 4,4 anos mais jovens do que as pessoas sem psoríase. Tuberculose latente, a Esther já mostrou esse esquema aí para vocês, dos cuidados que a gente tem que ter, né? Não vou mais aqui tocar no assunto, essa aula vai ficar gravada, vocês têm acesso aí a todos esses slides, tá certo? Bom, então, o screening para tuberculose latente é muito importante. Tivemos já alguns problemas de pacientes que fizeram todo o screening, estava tudo bem, e que, por algum motivo, desenvolveram tuberculose. Então, a gente tem que estar atento, principalmente com as pessoas que usam aí os anti-TNF, né? Só mostrando aqui, com relação ao tratamento, né, vai usar a isoniazida durante o período aí de 9 meses, ou a rifampicina por 4 meses. A rifampicina, ela vai ser bem interessante para os pacientes idosos, ele considera aqui paciente a partir dos 50 anos, né? Pacientes hepatopatas, alcoólatras, então seria mais interessante aí a rifampicina. Hepatite B e hepatite C, também a doutora Esther já falou aí, é importante ver a questão da vacinação, né? Por exemplo, aconteceu comigo, eu tomei as 3 doses, quando foi um dia, eu fui fazer meus exames, estava tudo negativo. Por algum motivo, a vacina, as 3 doses, elas não funcionaram, né? Então, eu tive que fazer todo o esquema. Então, é importante isso aí, ficar atento com a vacinação da hepatite. E uma coisa também interessante que aconteceu essa semana aqui, doutora Gladys, foi uma senhora que fez o exame e ela veio com o HBS reagente, o anti-HBS reagente e o anti-HBC negativo. Muito estranho, depois vocês vão ver aí nos quadrinhos que tem, de possibilidades, e não tem isso, né? Eu falei com o infectologista, ele me falou, das duas, uma, ou é uma infecção muito, muito recente, e estranha essa aí,
ou o exame está errado. Eu pedi para a paciente repetir o exame, estou aguardando aí o resultado, posso falar depois, né? Você pode olhar aqui que não aparece isso aí, HBS reagente e anti-HBS reagente. Com relação à hepatite C, o que tem assim de interessante é que o paciente pode usar o imunobiológico, e nesses pacientes a gente vai dar preferência para os anti-TNF, tá? São mais seguros para ele, que no paciente com hepatite B não deve ser usado, né? De preferência o anti-interleucina, e assim o mais usado é o anti-interleucina 12 e 23. E que a hepatite C, graças a Deus, tem tratamento, né? Diagnóstico precoce. Com relação à gestação, todos eles estão contraindicados. Dermatologistas que trabalham com certolizumab, eu também nunca prescrevi, tá? E seria, assim, um dos mais seguros, né? Se bem que teve um estudo que foi mais de observação de pacientes que engravidaram tomando imunobiológico. Esse estudo foi feito aí, o doutor Paulo Aldani estava à frente disso, todos nós participamos, né? E nenhuma criança nasceu com problema, tudo correu bem. A doutora Gladys pode até comentar isso aí depois, tá bom? Agradeço também a Esther, né? Mas também não quer dizer que isso aí a gente esteja encorajando as pessoas a tomarem imunobiológico. Bom, foi falado aí com relação à barreira placentária, é importante isso aqui. Se a paciente tomou imunobiológico durante toda a gravidez, o que é que vai acontecer? A criança só vai poder receber a BCG e rotavírus depois aí dos 6 meses, ok? Bom, com relação aí à amamentação, o biológico, ele vai ser digerido aí pelas enzimas gástricas, né? Então, não teria, assim, nenhuma contraindicação importante, tá? Se bem que na bula está lá falando para não amamentar, né? No idoso, a gente vai ter também que ter mais atenção. Os anti-TNF, eles oferecem mais riscos, então não seria assim interessante. Se puder usar um anti-interleucina, vai ser melhor para eles. Metotrexato, a gente também tem que ter cuidado com a ciclosporina. A citretina já vai assim, é mais segura, né? Ok? Com relação às cirurgias, isso aí vai ser uma coisa assim, vai depender muito do tipo de cirurgia e do estado do paciente. Mas a recomendação, de uma forma geral, é que suspenda aí o imunobiológico por 3 a 4 meias-vidas, faz o procedimento, estando tudo bem, retorna com o imunobiológico, né? Mas isso aí vai depender de cada caso e da necessidade aí, tá? A meia-vida é exatamente o tempo que o imunobiológico vai levar para reduzir a concentração em torno de 50%. E aqui tem um quadrinho mostrando a meia-vida desses imunobiológicos, né? Por exemplo, infliximab em torno de 10 dias, né? Então, a gente, se vai suspender infliximab, seria mais ou menos o quê? 30 a 40 dias, faz lá o procedimento, o paciente estando bem, retorna com o tratamento, tá? Mostrando aqui que nem toda cirurgia a gente vai precisar suspender, por exemplo, vai fazer uma endoscopia, né, que ele considera um procedimento, uma pequena cirurgia, não precisa suspender a medicação. E tem grupos que até dizem que não precisa suspender de jeito nenhum, tá? Então, isso é uma coisa ainda para ser bem definida, né? Os eventos, assim, raros, infrequentes, também já foi falado aí pela doutora Esther, né? Com relação à psoríase paradoxal, que a gente pode observar principalmente com o uso dos anti-TNF, né? Citopenias, que ela já falou, neutropenia aí associada com a interleucina 17, o anti-17, e com o anti-TNF, anemia,
trombocitopenia, leucopenia, o lúpus, né, que pode ser observado aí com os anti-TNF, suspendendo a medicação, geralmente melhora tudo, o FANC se torna positivo, isso é muito comum mesmo aí nos anti-TNF, a questão da doença desmielinizante, que a Estezinha já falou também, né, principalmente aí os pacientes que têm familiares aí de primeiro grau com esclerose múltipla, a gente deve evitar a medicação, né. Teve um paciente meu que vinha tomando o secukinumab e o Cosentyx, e ele simplesmente apareceu aí com um quadro de ELA, e está bem grave o paciente, né? A psoríase dele melhorou muito, e foi até um problema, porque a família do paciente veio aqui para questionar se não foi o remédio que ocasionou isso aí, que desencadeou a esclerose do paciente. E aí, o que foi que aconteceu? Eu pedi ao laboratório que fornecesse a Novartis, mandaram um monte de estudo, eu mostrei para os familiares, e que não tinha nada a ver. Assim, o pessoal realmente aceitou a apresentação desses documentos e ficou tudo bem. Infelizmente, o paciente não está bem, está com traqueostomia, tem home care, né, está complicado. Bom, doença inflamatória intestinal, que pode ser exacerbada aí com a IL-17, com os inibidores de interleucina 17, dislipidemia e obesidade, né? Nesses anti-TNF. Isso aqui a gente tem observado demais, tá? Lá no ambulatório do Hospital das Clínicas, principalmente. Pneumonia intersticial associada com anti-TNF. Bom, e o momento de trocar o biológico não precisa dar pausa. O momento de trocar vai ser na próxima dose do biológico X, você já pode entrar com o biológico A sem nenhum problema, tá? Esse quadro aí a doutora Esté já mostrou, depois vocês têm acesso a isso. Bom, isso aqui. Bom, com relação à ANS, eu vou ser bem sucinto, é o que eu falei ontem naquela explanaçãozinha. São obrigados a fornecer essa medicação para os pacientes, tá certo? Desde que constem lá no rol, né? O risankizumab não consta, mas é possível que o paciente receba. Isso aí é possível, já aconteceu aqui, e a Unimed liberou sem nenhum problema, tá? É fazer um laudo robusto, falando lá como é que está a situação do paciente, o que é que ele já usou, tá certo? Às vezes a gente pode até anexar fotografias, né? Laudos de outras especialidades, de psiquiatria, da reumato, tá legal? Então isso aí ajuda bastante. É diferente aí do PCDT, né? PCDT é mais complexo. Isso aqui é só a título de curiosidade, e ontem a gente falou da pediatria, e essa bula aí foi o gerente aqui da Pfizer que me encaminhou, né, mostrando aqui que o etanercept, ele já está sendo usado em crianças a partir de 4 anos. Até tinha comentado hoje com a doutora Gladys. Aliás, isso aqui é do Taltz, né? Me desculpe. Peraí. Esse aqui, pessoal, é da Pfizer. Isso aqui é da Pfizer, tá? Isso aqui é do Embrel. E o Taltz, aqui ele foi liberado hoje, né? Aliás, desde ontem, a partir de 6 anos de idade. Então, a gente tem mais um imunobiológico aí no nosso arsenal para a pediatria. Pronto, e aqui termino com uma homenagem à minha querida doutora, professora Tereza Lúcia, que foi a pessoa assim, que me deu força total para entrar aí no mundo aí dos imunobiológicos, né? Infelizmente partiu no ano passado, né, mas que a gente nunca esquece. Obrigado. Doutora Vaz, se a senhora quiser comentar um daqueles assuntos lá, eu lhe agradeço. Da Covid. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, não? Estamos ouvindo sim, doutora. Não. Pode falar, doutora. Olha,
espetacular a sua aula foi, assim, nota 10. Foi espetacular mesmo, eu fiquei encantada com a compilação, com a qualidade. Com relação ao que você me falou aí, você me perguntou. Sim. Isso aqui eu ouvi. Oi, doutora. Não estou ouvindo, não. Meu som está falhando, é por isso. Ah. Mas, olha, é melhor. De qualquer maneira, parabéns. Você e a Esther fizeram bonito. Obrigado, doutora. E a senhora não precisa nem de nenhum comentário, viu? Como sempre, nossa mestra. Estou aprendendo com vocês. Parabéns, viu? Agradeço aí a atenção de todos. Aí. Parabéns a todos, excelente aulas. Doutor Marco Túlio tem uma dúvida aqui no chat da Vai. Sim. Ela está perguntando qual imunobiológico seria mais indicado em pacientes com melanoma e outro com leucemia. Se alguém puder ajudar. Doutora Gladys, eu acho melanoma e leucemia. Tá. Na realidade, TNFs foram lançados, que isso foi ainda aqui no Brasil, 2004, 2005, né? Era, mas hoje isso já não é bem assim, não. Hoje já se considera caso a caso, e claro que, em sendo essas doenças, tem que ser, o planejamento tem que ser discutido com o oncologista. Mas, assim, claro que tem que ser anti-interleucina, mas eu acho que é muito importante discutir com o oncologista, porque tem nuances de imunobiológicos também que estão sendo usados tanto para melanoma quanto para leucemia, então tem que ser uma decisão conjunta, mas nunca TNF. Eu estou agora me lembrando de um caso, viu, para a doutora aí, que é o seguinte, é um paciente da gente que ele teve linfoma, ele fez um transplante de medula, e isso aí já está com tempo, né, e atualmente ele usa o Stelara, ele usa o Ustekinumab, tá? Teve um linfoma não Hodgkin. A revisão sistemática que eu mostrei, e você também mostrou, Marco Túlio, que ele coloca as comorbidades e recomendações. Aí lá tem também, no caso, pacientes com câncer de atividade, ele coloca a citetrina, a recomendação são o que seria primeiro recomendado, e o único imunobiológico, mesmo dentre outras interleucinas, que existe recomendação nessa revisão sistemática de 2019, é o Ustekinumab. Ustekinumab, isso, legal. E a citetrina, ele coloca avaliando as outras comorbidades, porque ele não é imunossupressor, certo? A primeira opção a citetrina e a segunda o imunobiológico. Agora, como Gladys falou, avaliar caso a caso e tem que ser... Com certeza. Com o oncologista está de acordo, e avaliar a qualidade de vida desses pacientes também é extremamente importante. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar? Ô, Maria, Sim, eu doutora. acho que agora a gente pode reiterar para os colegas, né, que nós temos a disponibilidade
isso aí eles devem receber, não é? Exato, eu vou criar um grupo de todos que assistiram às aulas, vamos compartilhar as aulas, quem quiser compartilhar artigos, informações, e também quando será a próxima aula e a disponibilidade de vocês também para quem quiser tirar uma dúvida, naquele horário estabelecido. Tá, Ok? E a nossa próxima aula vai ser em fevereiro, e nesse grupo a gente vai passar a data. Ok? Ok. Bom Natal, feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano Feliz ano novo, novo. muitíssimo obrigada a todos. Tudo de bom. Doutora Glácia, doutor Marco Túlio, doutora Estéia, a todos que estiveram presentes. Oi. Obrigada. Pode trazer. Boa noite, boas festas para todo mundo, viu? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigada.